Senhor presidente, senhores colegas de mesa, demais presentes aqui nessa audiência, agradecer mais uma vez aqui esse convite de participação e também reiterar aqui o que outros colegas aqui disseram, de que durante o processo dessa discussão nós temos tido um ambiente extremamente cordial. Essa questão do licenciamento ambiental, ela vem sendo discutida há décadas, a ponto de que até hoje nós não temos uma lei específica, geral, sobre licenciamento ambiental. Nós convivemos com a judicialização dos procedimentos. Aqui também o colega defensor público, até ele colocou uma lista de pontos que seriam judicializados. Aliás, eu discordo, eu acho que todos os pontos podem ser judicializados, né? A gente vive numa era dessa discussão de interesse de terceira e quarta geração, né? Onde nós temos as questões ambientais, sociais e os conflitos relacionados ao licenciamento. E o senhor, deputado, quem tem tido um equilíbrio de ouvir todas as partes, e talvez por não pertencer a nenhum dos segmentos interessados em resolver a questão do licenciamento, seja órgão licenciador, seja empreendedor, seja sociedade civil, está tendo o equilíbrio para ouvir e ponderar e conhecer esse histórico de litígios e dificuldades administrativas operacionais em relação à implementação do licenciamento. Bem, nossa discussão hoje aqui se refere aos condicionantes. E os condicionantes, eles têm, como bem colocado aqui na fala da Cláudia, os condicionantes visam estabelecer as condições, a questão relativa às medidas de controle ambiental relacionadas ao empreendimento a ser implementado. E, em consequência disso, as medidas mitigadoras e compensatórias, que são inerentes à questão dos impactos. Geralmente, as medidas mitigadoras e compensatórias elas estão ligadas diretamente a impactos negativos do empreendimento ou aquelas impactos adversos do empreendimento. E sobre isso, nos últimos anos, isso tem sido um objeto intenso de conflitos judiciais, administrativos, anulação de licenças expedidas, ou às vezes o empreendedor indo em juízo reclamar, entendendo haver eventuais excesso de exigências, né? E sob esse ponto de vista eu vejo que a minuta da última versão apresentada do projeto, ela tem um equilíbrio no sentido de que essas medidas fixadas e que muitas vezes trazem ônus ao empreendedor, elas têm que ter uma relação direta com o empreendimento. Embora muitas vezes nós tenhamos em empreendimentos, até foi colocado aqui a questão do próprio Belo Monte, né? Você tenha compensações muitas vezes que extrapolam de determinada forma a obrigação do empreendedor, que acaba tendo que suprir políticas públicas. Veja, lá em Santarém, a concessionária, ela gerou impacto, a construção da usina gera impactos negativos, sim, para o município, porque você atrai questões que a cidade às vezes não tinha. Às vezes criminalidade, às vezes a questão de problema de moradia, de saneamento e tudo mais. Mas veja que a cidade tem 120 anos de idade e não tinha saneamento básico. A princípio, isso não seria uma obrigação do empreendedor bancar por isso. De outro lado, aumenta-se a população no município porque um monte de gente acha que vai ter emprego para todo mundo, você gera uma migração, né, para esses locais. Então, a dificuldade de estabelecer o que realmente tem relação direta com o empreendimento e o que não tem, e o que é obrigação do setor público e do setor privado empreendedor, e nesse ponto eu entendo que a proposta ela está bem equilibrada. Nós temos a questão das garantias do licenciamento, né?
não só do ponto de vista de garantias sociais à participação. Eu até escutei aqui, Francisco, sua ponderação de que deveria-se, de fato, fazer em qualquer processo de licenciamento a questão da consulta pública. Eu acho que isso seria um tanto difícil fazer isso, porque, embora a Constituição, né, artigo 225, ele traga essa questão da publicidade, que acabou na regulamentação trazendo audiências públicas, consultas públicas e tudo mais, para aqueles empreendimentos onde eu tenho significativo potencial de degradação, ou seja, de alto impacto e potencial poluidor, e não a todos. Até porque nós devemos evitar, de alguma forma, exagerar na dose e trazer consulta pública para todo e qualquer tipo de empreendimento, porque daí nós estaríamos politizando questões técnicas e científicas, que muitas vezes os empreendimentos de baixo e médio impacto, eles têm os seus impactos previamente conhecidos, e criar uma espécie, porque embora a consulta pública ela não tenha, nem no caso do EIA-RIMA, um caráter plebiscitário, ela acaba por si obrigando o órgão licenciador a dar satisfação, né, daquelas preocupações e questionamentos que são levados na audiência pública. Então, eu entendo de que a audiência, a consulta pública, ela deve ser feita para os empreendimentos realmente que possam potencialmente causadores de significativa degradação ambiental. E entrando aqui no universo rural propriamente, nós já tivemos outra audiência pública aí a respeito, onde naquela oportunidade já defendemos de que o uso alternativo do solo, tendo em vista que a supressão de vegetação ela é o ato de maior impacto na implementação de uma atividade de uso alternativo do solo, agricultura e pecuária a campo, né, a atividade ela tem uma regulação. E nós vimos aqui, inclusive foi colocado aqui pela colega Larissa, a indignação dela, que ela colocou de quando ter que lançar no corpo de uma licença como condicionante, cumprir o Código Florestal, cumprir a Lei de Recursos Hídricos, cumprir coisas que já são obrigação independentemente de qualquer licença. E como é que nós podemos, num município que eu tenha lá 100, 200 produtores, estabelecer condicionantes para cada um daqueles produtores individualizadamente? E aí nós caímos naquela velha discussão de que quando tentamos construir o telhado sem ter construído a base da casa primeiro, nós caímos num vazio. Se nós tivéssemos um zoneamento agroecológico, que já vem lá do Estatuto da Terra de 1964, depois na Lei de Política Agrícola de 1991, depois a própria Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, falando um zoneamento ambiental. Se nós tivéssemos ordenamento territorial dizendo quais são as potencialidades e restrições de determinadas regiões, em escala suficiente, até porque um zoneamento ecológico econômico ele trabalha numa escala 1 para 250 mil, e, portanto, ele não tem a escala a nível do empreendimento da propriedade. Se nós tivéssemos um zoneamento adequado, um ordenamento territorial, talvez nós não tivéssemos que toda hora ter que jogar no colo, eu não digo nem no colo, na cabeça dos analistas ambientais, o peso de ter que decidir se tem condicionantes ou não tem, em função de estudos que muitas vezes não são completos e, de certa forma, não temos um banco de dados capaz de dar segurança aos técnicos a decidir se impõe essas condicionantes ou não. Então, nós vemos como extrema dificuldade a criação de condicionantes para a atividade agrícola, tendo em vista a falta de informações. Em segundo, a questão da sinergia dos empreendimentos, que esse é um princípio.
né? Porque não adianta eu pensar que eu estou licenciando um produtor de 150 hectares, um pequeno produtor, e que aquele produtor pode gerar um impacto X, se eu tenho 1.000 produtores lá naquele município. Então, na verdade, o que se deveria fazer é adotar a bacia hidrográfica como unidade de gestão, se estabelecer medidas reguladoras de controle ambiental a todos esses produtores. Agora, se essa medida e se essas restrições elas são aplicáveis a todos, então não há por que eu transformar isso e exigir que esse produtor tenha uma licença, se essa obrigação ela se traz a todos. Então, nós defendemos sempre a questão em relação ao uso do solo, mas não à agroindústria. Ao uso do solo nós defendemos a dispensa do licenciamento. E numa segunda hipótese, talvez a licença por adesão e compromisso, mas que ela, de fundo, ela acaba trazendo ao produtor uma, não digo uma obrigação, mas ela traz uma declaração do produtor que ele vai atender esse compliance, que é esse conjunto de normas dessa legislação extravagante ao qual o setor está adstrito, que é a questão da água, a questão do agrotóxico, a questão da poluição do ar, a questão do resíduo sólido, do bom uso do solo, do bom uso do fertilizante, do bom uso do pesticida. Ou seja, existe um conjunto de normas que, se bem utilizadas, transforma o eventual potencial de causação de dano da atividade dentro de limites controláveis. Então, nós entendemos que deve-se partir para a atividade de uso do solo, defendemos a dispensa. Não acontecendo a dispensa, um modo simplificado, inclusive a questão da criminalização em massa. Nós temos 5 milhões de imóveis, né? E outra coisa, de que a questão da sinergia dos empreendimentos aplicada aos imóveis rurais, eu já disse aqui isso em outra oportunidade, no caso do uso da terra, se nós tivermos 100 propriedades de 50 hectares e uma propriedade de 5.000 hectares, nós temos um potencial poluidor muito menor, tendo uma propriedade apenas, onde eu tenho a reserva legal unificada, eu tenho a conectividade das APPs, eu tenho o maciço florestal formado, eu não tenho fossa séptica, dejetos espalhados em toda essa imensidão de terreno, considerando que eu tenho centenas de propriedades. E, de outro lado, nós precisamos, paralelamente à discussão do licenciamento, estudar uma forma de ajudar todos os pequenos produtores, aqueles que não têm condição de acesso à tecnologia, a uma assistência técnica que o coloque numa condição mais segura para trabalhar, que ele tenha mais conforto no seu trabalho, e nós possamos, então, tocar isso de uma forma que nós mostremos que o setor agropecuário brasileiro ele tem que trabalhar dentro da lei, e aqueles que eventualmente desrespeitarem as regras, cabe a aplicação da legislação a eles. Sem lei e ordem, nós não teremos aí o desenvolvimento sustentável. Então, são essas aqui as minhas colocações, e eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado.